Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje meditando esse capítulo 14, versículos 25 a 33 do Evangelho de São Lucas. E, diante desse momento, Jesus, acompanhado de uma grande multidão que assim o seguia, ele se volta para elas e começa a falar sobre a questão das exigências para ser um verdadeiro discípulo dele. E aqui nós precisamos ver com muita cautela esse texto, porque o Senhor traz para nós justamente aquilo que nós não queremos fazer. O verdadeiro discípulo, e aqui são as exigências que justamente faz com que aconteça, ele precisa realmente aprender a se despojar de si e de tudo aquilo que tem para de fato seguir Jesus. Porque muitas vezes nós queremos dizer com todas as palavras o que somos, mas na nossa vida dizemos o que não somos. Queremos dizer que somos cristãos, queremos dizer que nós estamos na igreja, mas muitas vezes o nosso comportamento, a nossa vida, diz completamente o contrário, um verdadeiro contra-testemunho. Por quê? Porque nós não queremos, de fato, assim, despojar-nos de nós, dos nossos vícios entranhados e nem sequer abraçar de fato o caminho que o Senhor traz para nós. Tanto que o primeiro passo que Jesus diz é justamente, e parece uma palavra dura, né? Mas não é. A palavra aqui está desapegar, mas dentro do termo grego que traz miseu, a palavra significa odiar ou amar menos, ou apreciar menos, detestar. Como Jesus dizer isso, uma palavra de pai, mãe, irmãos e até mesmo da sua própria vida? Como fazer isso? Parece algo impossível, mas não é. Se pararmos para ver realmente, isso faz todo sentido na nossa caminhada, porque o primeiro mandamento, ele só é possível quando realmente acontece em nós um olhar e um despojar de nós nas mãos do Senhor.
a nossa vida para amar o Senhor, precisa de fato tudo na nossa vida anterpor a Cristo. Tudo na nossa vida primeiro tem que ser a Ele. Se alguma coisa passa por cima, aí o nosso discipulado ele começa literalmente a ruir. Porque acontece muito daquilo que nós não queremos enxergar, que é justamente o passo de ver a nossa falta de tempo em querer realmente estar com o Senhor. O nosso tempo, as nossas prioridades. Quantas e quantas coisas nós priorizamos, e assim eu digo, nem o mínimo necessário que muitas vezes queremos fazer, né? Porque às vezes o nosso dever como cristão que temos, assim são vários, mas às vezes nem o mínimo nós respondemos porque nós continuamos atrelados ao nosso egoísmo, que no fundo reveste de um amor falso e que no fundo nós alimentamos as nossas vaidades e que não paramos para enxergar porque achamos que estamos fazendo um bem, mas na verdade nós estamos fugindo da nossa realidade, do nosso chamado. A segunda coisa que Jesus traz para nós é o caminhar com Ele. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Os sofrimentos da nossa vida, da nossa caminhada, eles são parte fundante e eles também são sinais da prova de como está realmente a nossa caminhada com Jesus. Se nós realmente não colocamos Ele no centro, não seremos capazes nem sequer de caminhar com a nossa cruz e muito menos nos colocar atrás dele. Vamos querer estar sempre à frente, porque muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência ela é tão grande que queremos determinar o que o Senhor tem que fazer. E às vezes, quando acontecem certas circunstâncias e fatos na nossa vida, queremos até mesmo questionar e colocar a culpa em Deus como se fosse Ele o responsável e nós não. E aqui nós precisamos entender como o Senhor nos faz esse processo e nos chama a participar nesta vida e esta realidade que é possível a todos nós. Mas nós precisamos aprender a capacidade de dobrarmos diante dele. Tanto que o terceiro passo é o cuidado, a prudência, que se nós realmente não vemos no caminhar com o Evangelho, de realmente colocar-se diante dele e ter o cuidado para ter o discernimento das nossas escolhas, colocamos muitas vezes abaixo todo o edifício espiritual que o Senhor quer realizar em nós. É algo que parece muitas vezes distante, mas esse é o verdadeiro caminho do discípulo de Jesus. Se nós não aprendemos a enxergar e não queremos realmente permitir que esta graça venha acontecer em nós e realmente despojar-nos de nós, daquilo que nos apegamos e construímos, que foge da realidade do reino, não seremos capazes de caminhar com o Senhor. É esta graça que o Senhor nos dá, nos chama a viver e a realizar em nossa vida. Que peçamos, Senhor, a graça de permanecer e caminhar com Ele no seu amor. Por isso, peçamos ao Senhor esta graça de cada vez mais permitir que Ele nos ajude a caminhar e a permanecer no seu amor e realizá-lo cada vez mais, para que assim a graça de Deus nos sustente, conduza e realize cada vez mais a obra do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.